Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Quero mandar aqui um abraço. Ontem nós fizemos aqui um debate, não é? Antecipamos as eleições em Portugal. Tivemos aqui o Duarte e também o Vasco debatendo aqui, um do PSD e outro do PS, debatendo as eleições em Portugal. E muita gente me parou na rua para comentar a opinião, naturalmente, até porque Portugal vive um momento difícil, e a opinião dos nossos convidados. Nós tomamos a liberdade, nesta semana, de termos algumas pautas voltadas aos imigrantes, não é? A colônia portuguesa, que é muito grande, como o próprio Duarte disse, 33 mil descendentes, aliás, portugueses, estão na nossa região, todo o litoral, e é importante destacar os debates que envolvem a colônia portuguesa. O programa de hoje está apenas começando e eu tenho como convidados o Omar Assaf, ele que é empresário e diretor da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, gentilmente vindo ao programa para conversar junto com o professor Edilson Adão, falando um pouco do livro Oriente Médio, a Gênese das Fronteiras. Um debate importante, até porque, viu, Omar, para mim era uma surpresa. Eu sabia que tinha a colônia árabe, não é? Tantos libaneses, e, enfim. Eu sabia que existia no Guarujá muitos, né? Tem alguns amigos lá, o Hassen do CDL. Nós sabemos que, eu sabia que tinha aqui em Santos, mas para mim uma novidade, por exemplo, Cubatão e Praia Grande, desconhecia. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde a você, ao Adilson, e a quem está nos assistindo. Eu acho o seguinte, lá eu morei no Paraná, quando nós chegamos do Líbano, e lá tinha uma máxima que dizia o seguinte, que primeiro você tinha um patrimônio e depois virava uma cidade. Então só virava a cidade quando tinha igreja, né, casas pernambucanas e um patrício, um árabe. Então aí sim ela ostentava a condição de cidade. Então 12 milhões de descendentes e de árabes que tem nesse país, é claro que em todas as regiões e principalmente nas mais desenvolvidas você vai encontrar muita gente, né? Vai encontrar muita gente. E já hoje está muito enraizada na sociedade brasileira. E hoje espalhada em várias atividades, né? Não é só na lojinha. Não, lojinha foi o início, porque você começa a vir Mascateia, isso bem no passado, ainda presente, mas já está ficando um pouco longe. Mas as gerações posteriores, é claro, entraram na educação, entraram nos vários ramos da atividade, então você tem hoje muito difundido dentro da sociedade brasileira a nossa população descendente árabe. Você falou 12 milhões? 12 milhões, sejam libaneses, sírios, egípcios, líbios, iraquianos e por aí vai. Mas a maior parte é de libaneses e sírios. Olha, quero também aqui cumprimentar o professor Edilson Adão, professor Edilson, que escreveu o livro Oriente Médio, a Gênese das Fronteiras. Edilson, boa tarde, obrigado pela presença. Você lançou o livro aqui em Santos no sábado, não é isso? Isso. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Omar. Sábado houve um evento lá na Realejo, na livraria Realejo, um bate-papo sobre os conflitos no Oriente Médio, essa situação mais contemporânea, né? E foi muito interessante, e o livro está aí, né, sendo lançado no começo do ano, falando sobre Felipe mostrar aqui o surgimento dos países, né, dos estados. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, das tônicas do livro é reacender a discussão de por que tantos conflitos na região do Oriente Médio, professor? Pois é, o Oriente Médio ele atravessou o século XX, e adentrou no século XXI sob conflitos, né? E quem quiser entender
o cenário atual, contemporâneo, tem que lançar a âncora ao passado. Essa é a minha tese, né? Porque o que está posto hoje são questionamentos de encaminhamentos mal conduzidos no começo do século XX, particularmente após a Primeira Guerra Mundial. Porque até então, o que hoje nós chamamos de Oriente Médio, aliás, o nome, a nomenclatura também ela é relativamente recente, falava-se Oriente Próximo, né, ou Ásia Menor. A difusão do termo Oriente Médio veio a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial. Mas até o começo do século, esse Oriente Médio estava sob domínio do Império Turco-Otomano, grande parte dele, né? E os árabes, falaremos ao longo do programa, creio, né, eles se alinharam com as potências europeias, principalmente com a Inglaterra, para combater aquilo que eles consideravam um regime opressor dos turcos em relação aos árabes. Acreditando na independência do reino árabe, o reino de Hussein. Porém, né, tão logo findou a Primeira Guerra Mundial, os acordos estabelecidos entre Henry McMahon e o xerife de Meca não foram cumpridos. E a Inglaterra se apropriou daquele espólio e foi criando vários estados e fronteiras muito mal estabelecidas. Muitas delas são questionamentos contemporâneos, né? Eu acho que o grande conflito mesmo é essa questão de a cerca tem que estar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. A faixa de Gaza é uma prova disso. Agora, o que eu acho que o mundo inteiro se questiona, como não consegue se chegar num consenso, mano. Olha, eu vou pegar um adentro do professor Edilson e vou colocar um tempero nisso. O problema do Oriente Médio começa na Revolução Industrial, né, inglesa e na mudança da planta energética inglesa. Porque até então você tinha a planta industrial inglesa era tocada a carvão. Sim. A partir do momento que você muda essa planta e passa a depender do petróleo, o Oriente Médio começa a ser interessante para o Ocidente. Nossa. Quer dizer, ninguém faz favor de graça. Não foram combater os otomanos, os turcos, de graça. Eles foram com o olho no petróleo. Tanto é que você tinha uma disputa muito grande entre a França e a Inglaterra, para dividir mais ou menos geopoliticamente o mundo. Na hora que eles se vão... quando a Alemanha começa a se interessar pelo poderio dela industrial, então eles se unem, a França e a Inglaterra se unem, por quê? Em cima do petróleo árabe. E aí sim eles vão combater. Tanto é que a Itália estava de olho na Líbia, que era muito próxima, e ela acabou indo para o lado alemão. Então, a situação, na realidade, ela começa na hora que você muda a planta do carvão, a planta energética do carvão para o petróleo. Aí você tem o interesse pelo mundo árabe. E essas subdivisões de estados, hoje você vê que, não, mas foi mal feito. Não foi. Foi muito bem estudado para que você tenha os problemas de hoje e você tenha mãos aqui ou acolá. Ao longo do programa... Você acha que os conflitos foram plantados? Não os conflitos, mas mais ou menos as divisões já tinham intenções de, olha, vamos dividir assim o assado, porque lá na frente pode ter tal tipo de problema. Porque alguém estudou aquilo muito bem. E hoje você veja que qualquer coisa você precisa voltar para o passado e aí você vai arrumar uma confusão aqui ou acolá. Professor, a questão da matriz energética, eu ia citar porque não podemos, não dá para deixar passar desapercebido a importância do petróleo no mundo hoje e o Oriente Médio detentor das grandes reservas. Importante ressaltar, de fácil prospecção, né? Porque também nós temos hoje... mas a nossa vai demorar muito. Mas você acha que a questão do petróleo incide diretamente na sua discussão, ou o senhor acha que isso é anterior? Sem dúvida, o petróleo, ele é peça fundamental na compreensão do cenário geopolítico local.
eu concordo em parte com o que o Omar falou. A Revolução Industrial ela foi encaminhada num primeiro momento. A primeira energia da Revolução Industrial foi a hidroelétrica. E a segunda foi a carbonífera. Que nós temos, ao longo da história, 3 etapas da Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial ela vai incorporar o petróleo, né? Mas já é século XX. E essa trama do Oriente Médio é anterior a isso. Inclusive, quando se descobre petróleo no Oriente Médio em abundância, já é na década de 30 do século contemporâneo, né? As fronteiras elas foram desenhadas previamente ao petróleo. Houve 3 acordos simultâneos feitos pela Inglaterra. O acordo de Sykes-Picot, que ela acordou com a França para dividir... Quase que um tratado de Tordesilhas, melhorado. O Sykes-Picot foi um acordo em que Inglaterra e França partilhavam o Oriente Médio entre as duas potências. E ao mesmo tempo em que Inglaterra e França acordavam isso, a Inglaterra fazia um outro acordo com o xerife de Meca, Hussein. E simultaneamente a esses 2 acordos, ela fazia um terceiro acordo com a comunidade sionista europeia, pelas mesmas terras. Para a gente pensar bem a palavra britânica, o quanto vale, né? Acontece que nesse meio aconteceu um fato inusitado no meio da Primeira Guerra Mundial, que foi a Revolução Bolchevique. A Revolução Bolchevique, ela abriu os arquivos do czar, que havia caído, que o czar Nicolau II também havia participado do acordo. E aí os árabes questionaram a Inglaterra sobre isso. No livro Os 7 Pilares da Sabedoria, do Thomas Edward Lawrence, está bem narrado isso, que é o famoso Lawrence da Arábia, que depois foi endeusado pela empresa cinematográfica norte-americana. Então esses são os ingredientes precedentes ao petróleo, que indiscutivelmente, a partir do século XX, torna-se peça fundamental, porque 64% das reservas mundiais do petróleo estão não no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, que é diferente. O Golfo Pérsico está dentro do Oriente Médio, né? Uma região específica. Região específica, né? E ali a Inglaterra já vinha encaminhada a formação dos países, o Kuwait, o Bahrein, Emirados Árabes, que estão lá até hoje, que eram vilarejos de pescadores, né? E que a Inglaterra, para se posicionar ali, ela foi reconhecendo esses líderes, alguns líderes tribais, inclusive como monarcas, como reis, né? Em troca do reconhecimento da Inglaterra como árbitra, porque o que o Omar falou é verdade. Na realidade, nós tínhamos ali uma disputa entre Inglaterra e França, que no último momento se alinharam para combater a nova potência que surgia, que era a Alemanha. A Primeira Guerra Mundial ela é muito mais complicada do que a Segunda. A Segunda é fácil de entender porque havia um agressor. É verdade. Né? Havia um agressor identificado. Claro. A Primeira Guerra Mundial, como diz o Eric Hobsbawm, muitas árvores irão cair para explicá-la, né? Porque as alianças trocavam a todo momento. Inclusive os 2 grandes inimigos, que era a França e a Alemanha, quase se alinharam contra a Inglaterra. Então foi ocorrendo uma sucessão de alianças até se definir as duas. A guerra é uma coisa bem específica. É muito mais fácil até para o jovem entender na faculdade, na escola, a Segunda Guerra. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, essa discussão toda está envolvendo a questão econômica, mas a mídia, a imprensa, a informação que vai para a população é que é uma briga religiosa. Depende de que ângulo você analisa a situação.